E aí, bruxinha, e aí, bruxinho? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a enxergar a matemática por um outro ângulo. Vem comigo! No Papo de Bruxo de hoje, o nosso episódio 6 do Papo de Bruxo, a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido durante todo o ano de 2019 por vocês que estão acompanhando o nosso canal e que me seguem lá no @tiobruno_lima no nosso Instagram. Vamos falar hoje sobre aviação. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou formado em aviação, não sou especialista no assunto, mas tudo que eu sei é baseado em informações do Mayday Desastres Aéreos, do National Geographic, e também por acompanhar há muito tempo o canal do Lito Aviões e Músicas do YouTube, que tem muita coisa, muita dica boa para quem quer saber um pouquinho mais sobre aviação. E mais um detalhe importante, antes que você siga nesse vídeo, é dizer para vocês que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro de todos. Mas, Brunão, qual seria o primeiro? O primeiro é o elevador. Como não tem como a gente viajar de elevador de uma cidade, de um país para outro, então fica tranquilo, porque o avião é muito seguro. A gente vai tratar hoje aqui sobre um acidente aéreo que aconteceu em 8 de janeiro de 2003. Um acidente aéreo que aconteceu na empresa Midwest, era o voo Midwest 5481, que saía do aeroporto de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A aeronave que fez esse voo era um Beechcraft 1900D. Dentro dessa aeronave cabiam 19 passageiros e 2 tripulantes. E nesse dia a aeronave estava lotada. Antes do voo decolar, antes de ter a liberação para decolar, como sempre era feito, checklist de todos os itens de voo, se estava tudo ok, o pessoal que colocava as bagagens lá no bagageiro, na parte traseira do avião, comunicou ao piloto e ao copiloto que havia nesse bagageiro 23 bagagens, sendo que 2 estavam muito pesadas. O piloto e o copiloto responderam que não havia problema, porque eles tinham feito todos os cálculos, estava tudo dentro da média pré-estabelecida e que inclusive um dos passageiros era uma criança. Então não havia perigo, não havia risco nenhum de acontecer qualquer tipo de problema com o avião. Depois de feito tudo isso, feito o checklist, depois de comprovado que o peso que estava sendo levado estava dentro do que era previsto, o avião decola e aí logo na decolagem o piloto percebe que o nariz do avião começa a ficar apontado muito para cima. Ele faz o uso do manche, ele puxa o manche, não consegue controlar o avião, ele não consegue ter o avião em mãos, o avião entra em stall, eles perdem, o piloto e o copiloto perdem o controle do avião, o avião bate no hangar dentro do aeroporto, tirando a vida das 21 pessoas que estavam dentro do avião e deixando uma pessoa também nesse aeroporto ferida. Como todo acidente aéreo que acontece, as investigações vão até o final. Por que as investigações de acidente aéreo vão até o final? Primeiro porque há uma necessidade de prestar a resposta, de dar satisfação, de dar resposta para todos os parentes das vítimas, obviamente, e também para que aquele tipo de acidente nunca mais se repita. As empresas aéreas passam a tomar medidas para que aquele tipo de acidente, aquilo que provocou determinado acidente, não volte a acontecer como ocorrido naquele caso. E as investigações que correram do Midwest 5481 levaram a 2 causas importantes. E daí mais uma coisa também que é importante se falar, que um acidente aéreo não acontece por conta de um evento único. Na maior parte das vezes, o acidente aéreo acontece por uma sucessão de eventos, uma sucessão de problemas. E o que se viu através da investigação é que aquele Beechcraft 1900D, aquele avião em particular, tinha passado por uma manutenção alguns dias atrás. O mecânico que fez essa manutenção não sabia fazer a manutenção. Era a primeira vez que ele fazia manutenção naquele modelo. Era como se estivesse fazendo um teste. Era praticamente um teste para ele fazer aquela manutenção. E a manutenção que ele fez foi no cabo do elevador, ou seja, é uma das peças principais para ter o controle dessa estabilidade que o avião tem num momento como esse. Como a manutenção não foi feita da maneira adequada, isso foi aliado também a um problema seríssimo matemático, e é aqui que entra a nossa participação. O cálculo que era feito da quantidade de passageiros que poderia caber dentro do avião e também das bagagens era feito usando-se a média das massas dos passageiros
passageiros e a média das massas das bagagens. Só que um detalhe muito importante, essa média era baseada na média da massa e das bagagens das pessoas na década de 30. Isso mesmo, senhores. Já havia se passado mais de 70 anos e esses cálculos não haviam sido alterados para a época que a gente estava. Então, pelo manual, o que se calculava era que as pessoas deveriam ter, em média, 80 quilogramas e as bagagens deviam ter, em média, 10 quilogramas. Constatou-se com a investigação que o avião tinha um peso acima de 270 quilos do permitido, o que fez com que 5% do centro de gravidade do avião também tivesse alterado, o que tornou, aliado ao problema mecânico, o que fazia com que o avião ficasse incontrolável. Depois disso, a gente percebeu que as empresas aéreas começaram a usar uma média acima daquela que era a média usada anteriormente, e mais do que isso, a empresa que cuida da segurança de todos os aviões pediu que a segurança fosse feita, que o cálculo fosse feito em cima do peso real dos passageiros e das bagagens, e não só das médias. Mesmo com essa orientação, mais 70% das empresas de pequeno porte, como era o caso da Midwest, continuaram usando a média. É importante falar também que a média, como a gente viu em estatística, ela é um termômetro de uma quantidade, uma medida de um conjunto de dados. Então nem sempre ela representa um número real do nosso grupo de dados. Como assim? Vamos dar um exemplo de uma turma que tenha feito uma prova, uma turma de 10 alunos. Se 5 desses alunos tiraram 0 e 5 desses alunos tiraram 10, a média dessa turma é 5, certo? E aí uma pessoa que não conhece a turma, que não sabe do que aconteceu, vai pensar, bom, a média dessa turma foi uma média regular. Mas você analisando aluno por aluno, você percebe que muita gente foi bem na prova e muita gente foi mal. Por isso é que em estatística a gente tem as medidas de tendência central, como é o caso da média, é o caso da mediana, é o caso da moda, e a gente tem as medidas de dispersão, como é o caso do desvio, da variância, da amplitude. Essas medidas de dispersão, elas vão dar ideia pra gente da variação entre as medidas de tendência central e cada um dos outros elementos do nosso conjunto numérico. É importante ressaltar que nesse caso desse acidente aéreo, a média, que é tão útil pra gente em tantos e tantos casos, foi um dos motivos principais para esse acidente acontecer. Porque ao usar apenas a média da massa dos passageiros e das bagagens e uma média que era obsoleta com relação ao que a gente tinha naquela época, a gente teve uma alteração e a massa que o avião carregava alterou o centro de gravidade e, aliado ao erro mecânico, provocou o acidente que vitimou 21 pessoas no ano de 2003. Espero que vocês tenham percebido aí a importância da matemática mais uma vez na nossa vida. A matemática está presente em tudo, ela não serve só para a gente fazer prova, ela serve também para dar segurança para a gente, para que a gente possa ter voos cada vez mais tranquilos, cada vez mais seguros, como é o que busca todas as empresas aéreas e todas as empresas que cuidam da segurança dos voos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveita para deixar o joinha, deixa aí nos comentários qual é o próximo tema do Papo de Bruxo que você gostaria de ver. Se está chegando hoje, já aproveita para amassar o botão de inscrever-se, compartilha esse vídeo com geral e continua acompanhando a gente, porque vem muito mais coisa por aí. Obrigado pela audiência e valeu!